Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, missa da Ceia do Senhor, a primeira leitura é tirada do livro do Êxodo e descreve o ritual da ceia pascal. O povo está no Egito. O Senhor vai passar. Este é o significado da palavra Páscoa. O Senhor vai passar pela terra do Egito e os filhos de Israel vão passar da escravidão para a liberdade. O anjo vai passar pelas casas dos egípcios e todo primogênito vai morrer, seja o primogênito do faraó, que se assenta junto do seu trono, seja o primogênito do escravo, seja o primogênito de cada um dos animais. Todos vão morrer naquela noite, menos o primogênito das casas que tiverem sido marcadas com um sinal. Este sinal será o sangue de um cordeiro, que é chamado, por isso, Cordeiro Pascal. Este mês será para vós o começo dos meses, é o mês de Nissan. O mês era lunar, tinha 28 dias, 4 fases lunares, 4 semanas, e começava com a lua nova. No 10º dia deste mês, cada família, cada casa deveria separar um cordeiro. O cordeiro deveria ser macho, de 1 ano, sem defeitos. Deveriam guardá-lo até o dia 14. Dia 1º é lua nova. Dia 7 é lua crescente. Dia 14 é lua cheia. Na lua cheia, na tarde do dia 14, todos deveriam imolar esse cordeiro. Depois de imolá-lo, deveriam pegar o sangue deles e marcar nos batentes e no travessão das portas. A carne do cordeiro deveria ser comida naquela mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos, ou seja, pães sem fermento, que até hoje nós usamos como matéria da Eucaristia, e ervas amargas. Deveriam comer com os rins cingidos, ou seja, com uma corda amarrada na altura da cintura. Para que cingir-se com uma corda? É sinal de prontidão. Quando você está para viajar, você aperta um pouco a túnica e ela se levanta um pouquinho. E isso desembaraça o passo. Você agora consegue caminhar com rapidez. Se caminhasse sem os rins cingidos, você talvez pudesse tropeçar na própria túnica. Deveis comer com os rins cingidos, com sandálias nos pés e um cajado na mão. É prontidão. Daqui a pouco o povo vai sair. Porque com aquela praga, a última das pragas, o faraó não só vai aceitar que o povo saia, mas vai expulsar o povo. Eles vão ter que sair correndo. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, mas o sangue nas casas onde estiverdes servirá de sinal. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. É o sentido também de saltar, passar adiante. E não vos atingirá a praga exterminadora. Este dia será para vós uma festa memorável em nome do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. A Páscoa é perpétua. Este cordeiro, portanto, servia para alimentação dos que iam viajar e servia de salvação, porque o sangue preservava os habitantes daquela casa do flagelo que Deus infligia aos egípcios. E a saída daquele povo do Egito era um sinal da nossa libertação da escravidão do pecado e do demônio. Só que isso era no Antigo Testamento. Animais não podem nos salvar. Sangue de animais não perdoam pecados. Seria necessário esperar por Cristo, que João Batista chama de Cordeiro, mas Cordeiro de Deus. É um Cordeiro diferente, pois ele tira o pecado do mundo. Quando ele, pendente da cruz, derramasse o seu sangue por nós, oferecendo-se ao Pai como vítima inocente pelos nossos pecados, então ele abriria para nós as portas do céu, que estavam fechadas desde o pecado de Adão, e nos comunicaria a graça do Espírito Santo,
para que pudéssemos receber o batismo e todos os outros sacramentos, para nos tornarmos filhos de Deus e incorporados à Igreja, corpo místico de Cristo. Mas Jesus, tendo sofrido e morrido uma única vez por todas no Monte Calvário, também chamado de Gólgota, quis que este sacrifício fosse realizado de outra maneira, a saber, de maneira incruenta, que quer dizer sem derramamento de sangue. Como foi que ele fez? Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. Naquele momento em que ele tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquele momento, o seu corpo já estava sendo entregue. Naquele momento em que ele disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nova, porque não é a mesma aliança antiga, que havia sido feita com o povo do Antigo Testamento. Nova, porque o sangue agora é o sangue do Filho de Deus, não é o sangue de um animal, que será derramado por vós e por muitos. Seria derramado no dia seguinte, sexta-feira, para a remissão dos pecados. Quando Jesus pronunciou estas palavras na última ceia, ele já estava se entregando por nós, mas sem derramamento de sangue, de maneira incruenta. Na última ceia, Jesus se entregou por nós sem ser flagelado, sem ser coroado de espinhos, sem carregar a cruz sobre os ombros, sem ser pregado nela e sem receber o golpe da lança no seu coração. Nada disso Jesus sofreu na última ceia. Na última ceia, ele ofereceu-se ao Pai por nós, sob as espécies do pão e do vinho, mas de maneira incruenta. Só que, ao terminar, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele nos deu a ordem de repetir as palavras, os gestos, para que o sacrifício dele se tornasse presente sobre os nossos altares até o fim do mundo. E este sacrifício nós chamamos com o nome de missa. A Santa Missa é o sacrifício incruento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. E é isso que São Paulo, na segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, relembra aos cristãos daquela comunidade. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Uma pergunta que eu sempre faço e nem todos acertam: qual é o sacrifício que teve maior valor? O sacrifício cruento do Calvário ou o sacrifício incruento da última ceia? Quem acha que teve maior valor o sacrifício cruento do Calvário? Quem acha que teve maior valor o sacrifício incruento da última ceia? Quem acha que os dois sacrifícios tiveram o mesmo valor? Ninguém acertou. A última opção também está errada. O sacrifício da última ceia e o sacrifício do Calvário não são dois sacrifícios. São um único e mesmo sacrifício. Quem é mais alto? O padre Luiz Carlos ou o filho da Dona Teresa? É a mesma pessoa. Então você dizer que o sacrifício do Calvário e o sacrifício da última ceia são dois sacrifícios com o mesmo valor está errado, porque não são dois, são o mesmo. De modo que nós agora, ao celebrarmos a ceia do Senhor, a Santa Missa, nós perpetuamos, trazemos para o presente o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que nós poderíamos receber se estivéssemos ao pé da cruz com Nossa Senhora e São João, nós recebemos agora. É o mesmo Jesus que se oferece, é o mesmo sacrifício que ele oferece, é a mesma vítima que é oferecida, que é ele próprio, e são as mesmas graças que ele obtém. Aqui na Santa Missa está tudo.
Qualquer Santa Missa, desde na Basílica de São Pedro até na menor capela do mundo, é um sacrifício que nos salva e tem valor infinito. Mas, padre, se a Santa Missa é isso tudo, como é que eu posso faltar à missa? Não sei, mas acredite, há pessoas que faltam. Há aquelas que vão como que empurradas. Perguntam, padre, eu sou obrigado a ir à missa nesse dia? Se não for, eu cometo o pecado mortal? Que pergunta triste, não é? Que pergunta triste! Para quem ama, essa pergunta é totalmente descabida. A Santa Missa é de tal modo amável que eu vou correndo atrás dela, sem precisar de ameaças. É isto que nós celebramos hoje, a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, que também é chamada de missa. Na última ceia, segundo o Evangelho de São João, Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, passar, sentido de Páscoa. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é amou-os até o fim? Amou-os até a morte. O amor, para ser verdadeiro, deve ser até a morte. Não faria o menor sentido, numa celebração matrimonial, os noivos dizerem um para o outro, eu te recebo por meu marido ou por minha mulher durante 3 meses. Amor, para ser amor, é para sempre, até a morte. E Jesus, que não estava brincando conosco, mas nos amou de verdade, amou-nos até o fim. E este amor não mediu consequências. Ele permitiu a sua condenação à morte, a sua flagelação, a sua humilhação pela coroa de espinhos, a sua subida do Calvário carregando a cruz, a sua crucifixão no alto do Calvário e 3 horas de uma longa agonia, até que ele entregasse o seu espírito ao Pai e a nós. Mas, antes de toda essa tragédia sangrenta, Jesus quis ensinar aos discípulos o significado disso tudo. E ele resolveu lavar os pés dos 12, inclusive de Judas, que estava preparado para traí-lo. Ora, lavar os pés era algo que somente os escravos faziam. Percebe-se que quando chegou a vez de Simão Pedro, como ele ficou espantado. Senhor, tu me lavas os pés? Ele é senhor, ele não é escravo. O que faço agora não entende, sim. Compreenderás mais tarde. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. É uma humilhação enorme. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. O que quer dizer isso? Se eu não te lavar os pés, se eu não lavar-te de todos os teus pecados, tu não terás parte no reino dos céus comigo. Aquele lava-pés era um sinal da lavagem dos pecados que ocorreria pelo seu sangue. Então, Pedro mudou de ideia a 180 graus. Se é assim, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Longe de Simão Pedro ficar privado do reino dos céus. E Jesus respondeu, quem tomou um bom banho não precisa limpar senão os pés, porque está puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Quem não estava puro era Judas Iscariotes, que iria entregá-lo. Mas mesmo assim, Jesus iria limpar os pés dele. Inutilmente, mas iria. Depois de ter feito todo aquele cerimonial, perguntou, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. O que ele, como chefe, como senhor e como mestre, deve fazer? Servir. E o serviço não é apenas o serviço da mesa, é também. Tanto é assim que nós nos alimentamos do corpo e do sangue dele. Mas é um serviço que vai até o extremo de você limpar a sujeira que se apegou aos pés de uma pessoa. E agora eu desejo que nós nos envergonhemos. Tomara que sim, porque a vergonha já é alguma coisa. Quando nem sequer a vergonha nós temos, o que nos resta? Vamos nos envergonhar cada vez que nós chegamos para um padre e dizemos, padre, não aguento mais. A minha vida é só sofrer os pisões do meu cônjuge e suportar a sujeira dos seus pés. Eu não me casei para isso, padre. Se algum de nós já veio procurar um sacerdote falando isso, é hora de se envergonhar, de ficar vermelho, de colocar a cabeça lá embaixo.
porque nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Santa Faustina Kowalska, a quem Jesus misericordioso apareceu, ela escreveu no seu diário: eu quero ser um tapete, não só para as irmãs pisarem sobre mim, mas também para que elas limpem os seus pés. Farei isso de maneira que ninguém perceba. Debaixo dos pés das irmãs é o meu lugar. É assim que se chega à santidade, convivendo humildemente, suportando as pisadas dos outros, absorvendo as sujeiras e fazendo tudo de boa vontade. Ela é santa, Santa Faustina, mas ela fez por onde chegar à santidade. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.